Justiça Social. Você verá uma reportagem sobre as ações desenvolvidas em Paracatu para tentar reduzir a desigualdade social no município. Veja hoje no MB Notícias, que também vai mostrar. Na segunda reportagem sobre o artesanato paracatuense, você conhecerá a história e o trabalho de um artesão da cidade que faz lindos trabalhos em madeira. Nas notícias de polícia, você verá reportagens sobre quem está por trás da série de estupros e assassinatos de mulheres aqui na cidade. Quem é esse homem e como ele agia. Criminosos roubam mais de R$5 mil de vidraçaria no centro de Paracatu. Mega operação resulta na prisão de um vereador e mais de 40 pessoas no Alto Paranaíba. Promotor de justiça da cidade de Monte Carmelo, vítima de atentado, será ouvido pela polícia que investiga o caso. Mais um caso de homicídio é julgado em Paracatu. Receita Federal aperta o cerco a brasileiros que têm contas na Suíça. Aumento na tarifa de luz obriga brasileiros a adotarem medidas sustentáveis para economizar. E ainda os preparativos para a realização de mais uma Semana da Mulher em Paracatu. É agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre esta edição com um assunto polêmico. A mesa diretora da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o reajuste de diversas verbas parlamentares, incluindo a de gabinete, que passa dos atuais R$ 78 mil para R$ 92.053 mensais. O auxílio moradia subiu de R$ 3.800 para R$ 4.200. O chamado cotão teve reajuste de 8%, elevando de R$ 27.977,26 para R$ 30.215,44, o menor valor recebido por deputados, no caso, os do Distrito Federal. O maior é destinado aos deputados de Roraima e passará de R$ 41.612,80 para R$ 44.941,62. Além dos reajustes, a mesa também aprovou um dispositivo estabelecendo que as mulheres dos deputados terão direito a usar passagens aéreas pagas pela Câmara entre seus estados de origem e Brasília. Para Eduardo Cunha, o impacto das medidas não deve atingir 5% do orçamento da Câmara. A mesa aprovou também a criação de secretarias de comunicação e de relações institucionais, que serão ocupadas por deputados. E mostramos ontem aqui no MB Notícias os encantos do artesanato paracatuense, que já ultrapassou as fronteiras do país e que encanta muitas pessoas. Um desses lugares é a Lojinha da Casa de Cultura. Hoje você conhecerá a história de um artesão que faz lindas obras em madeira. O artesanato de Paracatu é peculiar e vem ganhando mais força a cada ano. Nas mãos dos artesãos nada se perde, tudo se transforma em decoração. Um universo que não é só das mulheres. Por aqui existem vários homens com talento de sobra e habilidades impressionantes. E uma dessas pessoas responsáveis pela nossa arte, o artesanato, que está aqui ao meu lado, é o Tarcísio, que faz esculturas em madeiras e muito interessante. Eu vou conversar com ele agora. Tarcísio, conta para mim de onde que surgiu essa ideia de trabalhar em esculturas de madeiras e deixá-las dessa forma que o nosso telespectador está vendo. Maravilhosas, por sinal. Eu já nasci com um dom, né? E aí fui trabalhando as ideias, né, que iam aparecendo. Você está esculpindo agora uma coruja, né? De onde surgiu a ideia de fazer essa coruja? Alguém te pediu ou veio na sua cabeça? Veio na minha cabeça, né, de fazer uma coruja e teve bom resultado, né? E dei continuidade até hoje, né, fazendo, e está sendo um sucesso. O Tarcísio havia me explicado que ele bate o olho numa peça de madeira e ali você já visualiza o trabalho final, né? No caso, essa coruja aqui, ela é de uma madeira da goiabeira. Você bateu o olho na goiabeira e já imaginou a coruja? Toda madeira, né, que eu bato o olho, né,
eu consigo transformar, né, naquilo que eu quero, né, que vira arte mesmo, não tem como fugir. Você já trabalha com esse artesanato há 23 anos e para fazer essas esculturas em madeiras, você se inspirou em alguém ou foi uma inspiração própria? Inspiração própria mesmo, todas as criatividades minhas são próprias. Algumas eu tiro, sabe, assim, que eu acho muito interessante, né, de algum livro. Se demora muito? Quanto tempo é para fazer um trabalho como esse? No caso, essa coruja, por exemplo. Uma coruja dessa, uns 2 dias, mais ou menos 2 dias. Você vive do artesanato ou você tem outra fonte de renda, Tarcísio? Não, só do artesanato mesmo. Como é que você vê a questão do paracatuense e dos visitantes quando eles olham para o seu trabalho? Você acha que o seu trabalho ele é valorizado ou você acha que deveria ter um pouquinho mais de valorização a questão do artesanato em Paracatu? Deveria ser mais valorizado. Eu estou vendo que não está sendo, sabe, valorizado como deveria ser. Um artesanato manual, né, feito na mão mesmo, não tem nada de industrializado. Parece que muitas vezes as pessoas interessam mais por produtos industrializados, sabe, do que o artesanato assim, manual mesmo. Às vezes não presta muita atenção, né, às vezes, o valor que está ali, né, E essa valorização pedida pelo Tarcísio é pelos próprios paracatuenses. Segundo a diretora da Casa de Cultura, a maioria das pessoas que visitam a lojinha onde é comercializado os trabalhos dos artesãos são de visitantes. E o paracatuense tem que participar mais e valorizar ainda mais a nossa cultura do artesanato. O artesanato paracatuense ele faz mais sucesso com o paracatuense ou com os visitantes? Os visitantes gostam muito de ver, especialmente quando vem algum estrangeiro, especialmente quando é alguém do outro lado do país, do sul, mais distante de Minas. Eles gostam muito, elogiam muito e reconhecem o trabalho de Paracatu. As peças paracatuenses já ultrapassaram as barreiras do país, né? Sim, graças a Deus. Especialmente as cabaças, né? Fazem muito sucesso quando elas são trabalhadas aqui pelos artesãos locais. Nós já mandamos cabaças até para a Suécia, para a Suíça, para os Estados Unidos. Muitas pessoas procuram o artesanato típico de Paracatu. E a lojinha da Casa de Cultura está de portas abertas para receber não só os visitantes, mas também os paracatuenses? Sim, por favor, venham conhecer o artesanato de Paracatu. É bonito, é importante, é da nossa terra, é do nosso povo, gera renda, né? Leva o nosso nome para mais distante, é muito importante. Por favor, venham, vocês vão achar coisas muito bonitas. E no mês de abril acontecerá na Casa de Cultura mais uma edição da Arte Catu, que é uma exposição dos trabalhos dos artesãos aqui da cidade e toda a comunidade poderá acompanhar os lindos trabalhos como esses que acabamos de mostrar. Participe! Pobreza, exclusão e desemprego são alguns dos desafios dos órgãos que se dedicam a combater a desigualdade. No último dia 20 foi comemorado o Dia da Justiça Social e a nossa equipe foi até a secretaria que lida com essa bandeira todos os dias para saber quais são as ações desenvolvidas aqui no município. A justiça social é um princípio fundamental para a convivência pacífica e próspera entre as nações. Defendemos os princípios de justiça social quando promovemos a igualdade de gênero. Em Paracatu, várias entidades são responsáveis em fazer trabalhos sociais. Muitas dessas entidades recebem o apoio do município através da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, que trabalha com programas e projetos sociais inseridos em uma rede socioassistencial que hoje contempla 39 entidades do município que atuam na causa. E hoje o nosso cadastramento único ele está ágil. Então as pessoas fazem o cadastro e isso já corresponde a uma visita e isso já propicia acesso a todos os programas, projetos, serviços e benefícios ofertados pela assistência. Então isso é muito interessante, né? Que hoje nós temos no cadastramento único mais de 10 mil famílias cadastradas. Então é um trabalho em que você pode ver o início, o meio e o fim.
né? Então você pode acompanhar, você pode monitorar. E isso é política pública, né? É quando você você está alinhado, né, com aquele trabalho que você está fazendo. Um dos desafios de implantar a igualdade assistencial no município é a implantação do Sistema Único de Assistência Social, que pretende consolidar um sistema descentralizado e participativo, visando atender quem realmente precisa. Hoje a gente está mais confortável para trabalhar, porque o sistema ele já é todo regido, nós já temos normas para tudo, né? Então nós temos aí a tipificação que coloca, né, as pessoas, os quadros, né, como é que eles devem ser montados, a rede socioassistencial, né, como é que elas devem se compor, qual é o tipo de serviço que atende às exigências, né, do Sistema Único. Então, e nós estamos aí trabalhando muito para implantar isso, e com alegria, porque quando você implanta o sistema, isso não tem volta, né? Então, nós estamos implantando realmente em Paracatu uma política pública de assistência social. Em Paracatu, de acordo com o levantamento feito através de dados da própria Secretaria e do IBGE, ficou constatado que aqui no município existem cerca de 1.500 famílias em extrema pobreza e que requer uma atenção especial. Um dos objetivos da administração municipal é zerar o déficit de moradia para essa classe na cidade, com a entrega de cerca de 1.200 casas, que já foram ou que serão construídas em parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. Dessas 1.500 famílias em extrema pobreza, não significa que todas têm um problema só de moradia, né? Mas para essas que têm problema de moradia, nós estamos tentando resolver. Então, nesse primeiro momento, né, no residencial Chapadinha 2, foram 346 casas, né, que inclusive eu saliento para você, João, que tiveram alguns problemas de casas não ocupadas, né, algumas críticas feitas, inclusive a seleção daquelas casas não foram feitas nessa gestão, mas nós estamos empenhados, né, em corrigir aquelas falhas. Estamos conseguindo. No residencial Sara Kubitschek, que é no JK, são 308 casas, né, que já está em processo, já selecionamos as famílias, tivemos aquele trabalho, né, de tornar a lista pública, houve a participação popular nas denúncias, né, de famílias que tinham omitido informações aqui no cadastramento único. Contamos aí com o apoio da mídia, né? Vocês foram muito importantes naquele processo, e agora a gente chega nesse número, então, de 308 famílias, acreditamos ser as famílias mais necessitadas. E temos o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é essa área, né, que é federal, que é uma área pública, próxima à PAI, que também serão mais de 400 casas, né, que já está em processo de seleção também. Posso te garantir que a gestão está muito preocupada com isso. Então, todas as oportunidades de trabalho que surgem, né, é tudo focado para atender essa população mais desfavorecida. E vale frisar que as casas que foram e que serão entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Prefeitura de Paracatu, e isso engloba o Chapadinha 2, não são comercializadas, ou seja, elas não poderão ser vendidas. Elas são financiadas e, se alguém for identificado nessa situação de compra ou de venda, terá prejuízos e poderá perder o benefício. Veja a seguir um especial sobre a prisão do homem acusado de matar 3 mulheres e estuprar outras 5 em Paracatu. Saiba quais as provas levaram a polícia a concluir e quem era o autor. Qual o perfil do motorista que escondia um histórico de crimes hediondos desde 2012. E o que ele tem a dizer, e quais foram as vítimas dele e a forma como ele agia nas ruas da cidade. Eu volto já. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes e de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. Jornal da Cidade, de segunda a sexta ao meio-dia.
Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. Nós vamos agora falar da prisão que mexeu com toda a cidade desde ontem. Depois de 22 dias intensos de investigação, a Polícia Civil apresentou oficialmente o homem apontado como autor da onda de assassinatos de mulheres registrado aqui na cidade no início deste ano. 3 jovens foram encontradas mortas em regiões rurais de Paracatu. Durante os trabalhos também foram descobertos 5 estupros cometidos pelo mesmo autor. A Justiça já decretou uma prisão preventiva e uma prisão temporária do motorista Everton Nunes. Após a informação de que Everton teria sido a última pessoa vista com a jovem Kellen Cristina encontrada morta no início do mês, 6 investigadores e 3 delegados trabalharam intensamente nas investigações que levaram a um conjunto de provas que ligam o motorista Everton Nunes da Silva, de 31 anos de idade, aos 3 homicídios e 5 estupros em Paracatu. Para o delegado regional Edson Moraes, não há dúvidas de que Everton seja o autor. Essa investigação foi pautada pela técnica. Nós estamos observando todas as técnicas de investigações permitidas em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual esse autor está preso desde o dia 13 de fevereiro. Nós temos quase um mês que ele está preso e essa investigação se pautou pela tranquilidade, pelo sigilo, o que nos possibilitou provar com tranquilidade que esse autor cometeu esses 8 crimes hediondos até então. E somente agora, depois de haver um quadro probatório mais robusto, a divulgação desse fato, que inclusive acreditamos que vai auxiliar a elucidação de outros casos. Acreditamos que há mais crimes ainda praticados pelo autor. As provas até o momento são bastante consistentes. Sim. Em sintonia a isso, foi expedido 2 espécies de prisões diferentes, ambas decretadas pelo Poder Judiciário. Uma prisão preventiva e uma prisão temporária. A ação do Ministério Público e do Poder Judiciário de Paracatu foi extremamente importante. Isso é importante ressaltar, porque essas prisões foram... A primeira prisão temporária deles saiu no dia em que iniciamos a investigação, no dia em que foi encontrado um dos corpos, nesse mesmo dia foi expedido um mandado de prisão. Esse autor era o último autor a ser visto com as vítimas, esse autor teve o veículo reconhecido por diversas vítimas, todos os álibis dele são inverídicos, todos os álibis dele foram colocados abaixo por questões de vídeo monitoramento, foram utilizados inclusive para reconhecimento do campo em que ele foi feito, as câmeras de vídeo monitoramento do programa Olho Vivo. Então são uma série de indícios, o estudo das linhas telefônicas deles são provas indiretas que elas se entrelaçam, elas são coesas, elas são harmônicas e elas formam um quadro probatório forte e coeso. O local também onde os corpos foram encontrados, 2 dos corpos também levam a suspeita, né? Dos 3 corpos, 2 dos corpos foram encontrados 700 metros próximo à propriedade rural de seu pai. Então era uma pessoa que era motorista numa área rural, conhecia com muita profundidade a área geográfica. E então são diversos indícios que estão sendo apresentados, documentados e vão ser levados para o processo. Mas quem é o homem apontado como autor de pelo menos 8 crimes hediondos contra mulheres nos últimos 3 anos em Paracatu? A nossa equipe de reportagens conversou com o suspeito que nega qualquer envolvimento com os crimes. Um motorista de ônibus que fazia o transporte escolar de crianças na zona rural de Paracatu. Um homem que até então não levantava grandes suspeitas. Nós ouvimos a ex-companheira dele, ela narrou que ele era uma pessoa tranquila, que trabalhava bastante, era muito ausente de casa em razão do serviço, mas que tinha um relacionamento tranquilo. Porém, nós conseguimos provas testemunhais de ex-companheiras do Everton que relatam que em alguns momentos do relacionamento ele teria sido agressivo, chegando a agredi-las fisicamente. 31 anos de idade e pelo menos 8 crimes violentos no seu histórico somente em Paracatu. Os homicídios, a polícia acredita que tenham sido cometidos diante de uma maior resistência das vítimas. Everton conversou com a imprensa e garantiu que é inocente. Nem matei, nem estrupei essas pessoas não, doutor. A Kelly você já conhecia? Já. De onde? Lá do
No dia que você pegou a Kelly lá no bairro Moreiras, para onde vocês foram? O que vocês fizeram? Eu larguei ela na esquina da casa dela. Você conhece as mulheres que indicaram que você que cometeu estupro contra elas, as 5? Só uma. Só vi ela uma vez, que ela é namorada de um colega meu. Sexta-feira eu tava com aquela. Mas não matei também não, e nem estrupei nem nada não. O que vocês fizeram naquela noite? Nós saímos, foi lá pro Moreiras, fez o lanche e voltou. Depois eu larguei ela na casa dela, larguei ela na esquina da casa dela. E as vítimas eram todas mulheres, a maioria ainda jovem. As investigações apontaram que elas eram abordadas pelo autor entre as 10 da noite e 1h da manhã. O homem oferecia carona e conduzia as vítimas para a zona rural do município, onde cometia os estupros e os assassinatos. As investigações apontaram Everton Nunes da Silva, de 31 anos de idade, como o autor de 3 homicídios e 5 estupros em Paracatu. As vítimas são todas mulheres com idades entre 26 e 40 anos. A maioria abordada nos bairros Paracatuzinho e Bela Vista. Os crimes de estupro teriam ocorrido entre os anos de 2012 e 2014. Já os homicídios foram concentrados entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. No último dia 26 de dezembro, Niliane da Silva Couto, de 30 anos de idade, foi encontrada morta em uma marginal da rodovia MG 188 na Fazenda Espalha, zona rural de Paracatu. O corpo possuía sinais de estrangulamento e de abuso sexual. Outra vítima de Everton foi encontrada morta no dia 3 de fevereiro deste ano. Kellen Cristina Mateus Marques, de 24 anos, estava desaparecida desde o dia 30 de janeiro e foi vista pela última vez em um Vectra verde, saindo de um bar no bairro Amoreiras 2. O carro foi identificado como sendo o de Everton Nunes. Kellen foi encontrada em uma estrada rural às margens da BR-040, sentido Brasília. A terceira vítima é Débora Soares Braga, de 26 anos de idade, que estava desaparecida desde o dia 31 de dezembro de 2014. Dias depois, a bolsa dela foi encontrada na mesma região rural. Mas só no dia 12 de fevereiro, Débora foi encontrada morta em uma propriedade rural localizada na região da Chapada, próximo ao local onde Kellen foi encontrada morta. O corpo de Débora já estava em estágio avançado de decomposição, escondido em uma plantação de soja. No caso dos 5 estupros, todas as vítimas reconheceram Everton Nunes como sendo o autor. E até o momento, 5 mulheres já reconheceram Everton Nunes como autor do estupro. As vítimas que sobreviveram às mãos do assassino deram informações imprescindíveis para o andamento do inquérito. Até o momento, a Delegacia de Defesa dos Direitos da Família recebeu 5 queixas de estupros em que as vítimas reconheceram o motorista Everton Nunes como sendo o autor. Todas elas teriam sido abordadas da mesma forma. De uma maneira sutil, ele se aproximava das mulheres e oferecia carona e as levava para uma área rural, onde cometia os estupros e depois passava a ameaçá-las. Nós temos 5 inquéritos instaurados em relação para apurar os crimes de estupro. Essas 5 vítimas reconheceram, sem dúvida alguma, o Everton como autor dos estupros. Elas narram de forma bastante detalhada, minuciosa, a execução delitiva, descrevem o autor, descrevem o veículo utilizado pelo autor e a forma de abordagem. E abordava as vítimas de forma sutil. Elas sempre estavam transitando na rua entre o período de 22 horas e 1h da manhã, sozinhas, sempre desacompanhadas. Então, elas eram propícias à forma de abordagem que ele utilizava. Ele as abordava, oferecia carona, e aí as vítimas, quando estavam no interior do veículo, é que ele se dirigia a BR-040 ou a MG 188, e quando elas percebiam o afastamento dele, e manifestavam sua contrariedade, é que ele começava a empregar violência. Mas a polícia acredita que outros estupros também tenham sido cometidos por Everton e ainda não foram denunciados. Existe a suspeita de que outros crimes foram praticados por ele, dessa natureza, né? Crimes contra a dignidade sexual. Então, nós contamos agora com as vítimas, né, que venham à delegacia após essa divulgação. Se sintam à vontade para vir, nós estamos com uma equipe aqui pronta para recebê-las. Essas vítimas têm uma responsabilidade também, até para coibir novos crimes de estupro, né? Pelo que já foi apurado, doutora, a senhora acredita que ele já vinha agindo, praticando estupros há muito tempo aqui em Paracatu? Então, nós temos um inquérito instaurado que data de novembro de 2012.
Então, a partir dessa data, né, nós temos aí no ano de 2013, 2014, então não tem como precisar o período. Importante ressaltar também, a Polícia Civil depende da manifestação da vítima. O crime de estupro, como regra geral, ele é condicionado à representação. Então, para dar início ao próprio inquérito policial, nós dependemos da manifestação da vítima. E a polícia acredita que nos estupros onde houve a maior resistência das vítimas, Everton Nunes acabou cometendo os homicídios. A polícia acredita que as vítimas tenham sido mortas por estrangulamento e que todas elas podem ter sido estupradas antes por Everton. Os levantamentos da Delegacia de Homicídios levaram a Justiça a decretar a prisão temporária do autor. Estamos com um laço probatório muito robusto, no sentido de podermos afirmar, sem sombra de dúvidas, que Everton cometeu os 3 homicídios, ou seja, o da Débora Soares, da Kellen Cristina e da Niliane, e também praticou 5 crimes de estupro. Já em relação ao homicídio da Kellen Cristina, nós temos robusta prova testemunhal de que no dia do crime, ele foi a última pessoa a ser vista com ela em um bar, no bar Amoreiras 2, próximo à BR-040, saída para Brasília. Ele foi ouvido, foi formalmente ouvido, nos passou a sua versão, porém a equipe de investigação comprovou que a versão apresentada por Everton é totalmente sem fundamento, totalmente inverídica. Ele disse que no dia dos fatos, após estar na companhia da Kellen, ele a deixou no bairro Paracatuzinho, próximo à casa dela. E logo em seguida esteve na companhia de mais 2 outras garotas. Porém, nós identificamos e localizamos essas garotas, elas foram ouvidas e negaram que no dia dos fatos estivessem em companhia do Everton. E ainda nos disseram que no dia anterior à prisão do Everton, ele teria ligado para elas e as ameaçado, dizendo que se caso a polícia as procurasse, elas não confirmassem a versão dele, que cabeças iriam rolar. A partir disso, nós também solicitamos uma quebra de sigilo telefônico dele para fazer a triangulação de herbes e analisar a localização aproximada dele no horário dos fatos, e nós comprovamos que ele estava na zona rural naquele momento. Ele também nos passou um trajeto que fez para casa no dia do homicídio da Kelly. Ele disse que no período das 9 às 22 teria ido para casa no bairro Paracatuzinho e nos deu esse trajeto. Só que o que ele não contava é que esse trajeto era quase todo monitorado pelas câmeras do Olho Vivo, e nós pegamos as gravações e o carro dele não passou em momento algum por essas localidades. Doutor, a partir de agora, quais são os caminhos tomados e o que já foi decidido judicialmente? Judicialmente, ele está com a prisão temporária decretada no homicídio da Kellen Cristina e com a prisão preventiva decretada também em um dos estupros. As investigações prosseguem pelo prazo de 30 dias em relação ao homicídio da Kellen Cristina. E em 30 dias nós iremos concluir esse inquérito e enviar à Justiça para que o promotor de justiça e o juiz analisem os fatos. Em instantes, criminosos roubam mais de R$5 mil de vidraçaria no centro de Paracatu. Mega operação resulta na prisão de um vereador e mais 40 pessoas no Alto Paranaíba. Promotor de justiça da cidade de Monte Carmelo, vítima de atentado, será ouvido pela polícia que investiga o caso. E ainda, mais um caso de homicídio é julgado em Paracatu. Os detalhes já já. IPVA 2015. O imposto pago se transforma em melhorias para diversas áreas, como educação, saúde e segurança. Se você parcelou seu IPVA, não se esqueça de pagar a segunda parcela. Confira os valores e prazos no site, smartphone ou tablet e pague nos bancos credenciados, correspondentes bancários ou casas lotéricas. Aproveite e pague também a taxa de licenciamento. IPVA 2015. Imposto pago. Melhorias para todos. Minas Gerais. Governo de todos. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, 7h15 da manhã. Autoelétrica Formigão. A melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312.
Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Um homem armado invadiu uma vidraçaria no centro de Paracatu nessa quarta-feira. Do estabelecimento foram levados mais de R$5.000. O assalto aconteceu nesta vidraçaria na rua Romualdo Lioa Tomba, nos fundos da prefeitura. Segundo a vítima, um homem aparentando ter 35 anos de idade entrou no local armado com um revólver e o apontou na direção da vítima e mandou que ela passasse o dinheiro. A vítima, então, entregou a quantia de R$ 3.790, sendo um cheque no valor de R$ 2.500, outro no valor de R$ 140 e ainda a quantia de R$ 1.150 em dinheiro. Em seguida, o autor fugiu a pé, sentido ao bairro Alto do Açude. A polícia realizou levantamentos e rastreamentos, porém, até o momento, ninguém foi preso. E mais um caso foi levado a julgamento no Fórum da Comarca de Paracatu na manhã de hoje. O crime de homicídio analisado pelo Tribunal do Júri aconteceu no dia 2 de outubro de 2013, no bairro JK. Félix Aparecido Barbosa é acusado de ser coautor do homicídio que vitimou o jovem Jefferson da Silva de Jesus. O crime aconteceu no dia 2 de outubro de 2013, na Rua do Fico, no bairro JK. Eram por volta de meio-dia quando a Polícia Militar fazia patrulhamento no bairro e se deparou com o irmão da vítima correndo na rua. Ele contou aos PMs que 2 jovens haviam matado seu irmão naquele momento. A testemunha estava correndo atrás de um dos autores, quando a polícia constatou que a vítima estava caída ao chão com um ferimento na cabeça. O jovem foi socorrido ao hospital municipal e não resistiu aos ferimentos e morreu. No dia, a polícia conseguiu prender os 2 autores logo em seguida. Uma adolescente que estava na garupa de uma bicicleta e teria efetuado os disparos, e Félix Aparecido, que estava conduzindo a bicicleta. O adolescente já foi julgado e condenado. Por ser menor de idade, não vai ao tribunal do júri. Já Félix está sendo acusado pelo Ministério Público de participar ativamente da organização e execução do crime. A defesa contesta e afirma que Félix não é mentor do crime. No dia do homicídio, foi apurado que os autores tinham rixa antiga com a vítima. A arma usada no crime, um revólver calibre 32 com 3 munições intactas, também foi apreendida no dia do homicídio. E o réu Félix Aparecido Barbosa foi condenado a uma pena de 13 anos de reclusão. Inicialmente, a pena será cumprida em regime fechado. E na região do Alto Paranaíba, a notícia de destaque é a mega operação envolvendo cerca de 200 policiais em Coromandel e Monte Carmelo. Um vereador e mais 40 pessoas foram presas. De acordo com o coronel Elias da Polícia Militar, o foco da operação é o combate ao crime organizado. Ao todo, 47 locais foram abordados para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. E o resultado é inédito da região. Em cerca de 10 horas, 41 pessoas foram presas, incluindo o vereador da cidade de Romaria. Foram apreendidos durante o trabalho R$ 24.600 em dinheiro e R$ 46.000 em cheques, 19 veículos, um revólver calibre 38, 7 munições calibre 38 e 30 de calibre 380, um carregador de submetralhadora calibre 9mm, 1,5 kg de ácido bórico, balanças de precisão, rádios transmissores, inclusive um deles sintonizado na faixa da polícia. Ainda foram apreendidos maconha, cocaína e crack e diversos aparelhos celulares. Os recursos empregados na operação também surpreenderam. Foram 60 viaturas da Polícia Militar, uma aeronave, 10 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, 185 policiais militares, 30 agentes da PRF, 2 promotores de justiça, um delegado que atua junto ao JAECO e 4 cães da Polícia Militar. O vereador de Romaria preso na operação é Carlos Barbosa Júnior, o Juninho do Júlio do PSDB. E o promotor de justiça de Monte Carmelo, Marcos Vinícius Ribeiro, que foi alvo de um atentado na noite do último sábado na cidade do Alto Paranaíba, será ouvido pela Polícia Civil na sexta-feira.
Ele recebeu alta no Hospital Santa Clara, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde de ontem. O crime ocorreu em frente à sede da promotoria onde trabalhava no plantão. Segundo informações da Polícia Militar, ele saía do local quando o motociclista se aproximou e efetuou 15 disparos na traseira do veículo dele. 3 atingiram as costas do promotor, que teve perfurações no pulmão e rins. Marcos Vinícius ainda conseguiu sair do veículo quando possivelmente também foi atingido. Após o crime foram presos Juliano Aparecido de Oliveira, de 22 anos, e o pai dele, o ex-vereador de Monte Carmelo, Valdelei José de Oliveira, de 49 anos. No dia 10 de dezembro de 2013, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão de documentos e provas nas cidades de Monte Carmelo e Uberlândia, durante a Operação Feliz Ano Novo, realizado pelo Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Monte Carmelo e do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Segundo o Ministério Público, as apurações mostraram a formação de uma estruturada organização criminosa, na qual estavam envolvidos servidores públicos de Monte Carmelo, bem como políticos que foram derrotados nas eleições de 2012 na cidade. E agora nós vamos saber o que está sendo preparado para o Jornal da Manhã dessa sexta-feira com o Francis Oliveira. Boa noite, Francis. Boa noite. João, na edição de amanhã, sexta-feira, do Jornal da Manhã, vamos falar de vários assuntos como, por exemplo, política. Mesa diretora da Câmara dos Deputados aprovou o reajuste em diversas verbas parlamentares, incluindo a de gabinete. Em saúde, vamos saber como será a campanha em Paracatu da vacinação contra o HPV para meninas com idades entre 9 e 11 anos. Já em educação, saiba como participar do cursinho pré-vestibular da Prefeitura e as vagas disponíveis na UAITEC no Paracatuzinho. No esporte, vamos falar do Campeonato Mineiro, do Society do Planeta e do jogo do Paracatu Esporte Clube no Campeonato de Brasília. Temos os vídeos descontraídos, as notícias do campo e muito mais. É amanhã, às 7h15 da manhã, abrindo a programação da TV Minas Brasil. Ficarei esperando por você no Jornal da Manhã. Obrigado pela sua atenção. E a seguir, aumento na tarifa de luz obriga brasileiros a adotarem medidas sustentáveis para economizar. Receita Federal aperta o cerco a brasileiros que têm contas na Suíça. E ainda os preparativos para a realização de mais uma Semana da Mulher em Paracatu. Nós voltamos já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, podendo chover 10 milímetros. Em Paracatu e Vazante, as temperaturas devem oscilar entre 23 graus a mínima e 31 a máxima. Em Unai, mínima de 24, máxima de 32. Em João Pinheiro, mínima de 22, máxima de 30 graus. E em Guardamó, mínima de 23, máxima de 32 graus. E a seca tem afetado diretamente o bolso do brasileiro. A energia elétrica, por exemplo, está cada vez mais escassa e mais cara. E diante dessa realidade, o consumidor busca formas alternativas e menos poluentes. Na reportagem a seguir, você vai ver que as escolhas corretas podem ajudar o seu bolso e também o meio ambiente. Os modelos são variados. Tem luminária para todo gosto, das mais simples às mais sofisticadas. Mas seu José sabe que o brilho da lâmpada não deve ofuscar a melhor decisão na hora de escolher que produto levar para casa. Olha a qualidade também, né? E a durabilidade é o que estou olhando ali.
E ele tem razão. No mercado estão disponíveis 3 tipos de lâmpadas: a incandescente, a fluorescente ou eletrônica e a de LED. E olha só como o uso de cada uma delas pode pesar no orçamento no final do mês. Substituindo a lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente, nós temos um consumo reduzido a 25%. Lembrando que o nível de iluminância é o mesmo. Este técnico em eletrônica ajudou a reduzir em 70% o valor da conta de luz desta casa. Tudo a partir de um conjunto de escolhas inteligentes e criativas. Foi uma casa que tem foi concebida com as cores bem claras, né? Isso aí favorece muito que a iluminação possa ser refletida e com isso você demande de menos iluminação artificial. Além das luzes de LED, sensores de presença garantem que nada fique ligado à toa. O telhado de vidro acima do teto do banheiro possibilita a entrada da luz do sol. Assim, o ambiente fica bem iluminado naturalmente durante o dia. Vilão das contas de luz, o chuveiro costuma representar 50% do valor pago à concessionária de energia. Mas para ter água quentinha, gastando menos, foi instalado o aquecimento a gás. Uma outra medida que ajudou na economia de energia da casa foi a adoção dos espetos solares para jardim, que utiliza uma plaquinha como essa para captar a energia solar e transferir essa energia para essas 2 baterias que ficam aqui na parte de trás do painel. Essas baterias vão alimentar então esses espetos, que são pequenas luminárias que ficam aqui no jardim e que vão iluminar todo o local. O uso do dispositivo fez com que as luminárias da parede perdessem a utilidade. Mais economia. As lâmpadas movidas a energia solar são acionadas só quando escurece. Qual que é a vantagem? O sol é de graça, né? A durabilidade das placas, elas têm uma durabilidade muito grande, né? Hoje a gente chega a colocar que um sistema hoje fotovoltaico ele tem uma garantia em torno de 25 anos. O custo do investimento vai depender do tamanho da residência e do número de moradores. Mas, para começar, não é preciso fazer grandes reformas. Iluminar a casa pode ser sim uma boa ideia. O custo do equipamento solar, que hoje ele é inversamente proporcional ao custo da energia elétrica. A energia elétrica sobe, está cada vez mais escassa, e o sistema e os equipamentos para a energia fotovoltaica estão numa curva descendente. E a Receita Federal continua trabalhando com o objetivo de aumentar as medidas de cooperação internacional necessárias para obter de autoridades europeias a lista oficial e integral dos contribuintes brasileiros suspeitos de ter contas na subsidiária do banco HSBC na Suíça. No último dia 14, o fisco já tinha informado que estava de olho nos brasileiros com indícios de movimentação financeira no banco, no caso que está sendo chamado de SwissLeaks, em alusão ao Wikileaks, que publica em sua página na internet dados de governos e organizações que considera de interesse dos cidadãos. A lista do HSBC foi divulgada pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo e pode indicar fraude fiscal. A Receita informou que as ações em andamento estão articuladas com outros órgãos de prevenção e combate a crimes de lavagem de dinheiro, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda e o Banco Central. Estão abertas as inscrições para o programa Minas Olímpica, Jogos Escolares de Minas Gerais 2015. Podem participar do projeto alunos de escolas públicas e particulares do estado com idade entre 12 e 17 anos. Os municípios podem se inscrever até o dia 9 de março pelo site do evento. O Minas Olímpica indica os representantes para os Jogos Escolares da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares. No ano passado, 757 municípios participaram dos Jogos. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis por meio do telefone 31 25 12 7300. E o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher se prepara para realizar mais uma edição da Semana da Mulher em Paracatu.
Essa será a terceira edição da Semana da Mulher em Paracatu. Pelo terceiro ano consecutivo, né, a gente entra aí na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, com muitas ações, né, com o objetivo maior de promover esse debate, essa discussão sobre o movimento feminista, seus desafios, seus avanços, sobre violência doméstica, sobre assuntos relevantes dentro do gênero feminino, né? E para este ano foi preparada uma programação toda especial. Olha, a programação começa na terça-feira, dia 3 de março, às 19h30, com abertura oficial na Câmara Municipal de Paracatu, né? A comunidade toda de Paracatu é convidada especial para esse momento solene. No dia 4, a gente vai fazer o seminário Liderança e Feminismo, esse nome, né? Liderança e Ativismo, na Cáritas Diocesana de Paracatu. O seminário é aberto, tem que fazer as pré-inscrições primeiro, porque as vagas são limitadas, né? De 2 da tarde até as 5h30, com emissão de certificado também. No dia 5, a gente tem um momento que a gente batizou como dia D de mobilização de crianças e adolescentes pelo fim da violência contra a mulher, que é na Escola Cacilda, aqui no bairro JK, né? Vai ser às 9 horas da manhã. No dia 6, uma ação da Casa de Cultura, a gente é parceiro na exposição Mulheres de Excelência, onde algumas mulheres de alguns segmentos da cidade são homenageadas. No dia 7, a gente tem o Jogo pela Paz. Então, assim, são só mulheres jogando futebol com a nossa bandeira da paz. Nessa partida da vida, a gente luta pela paz. E é o que a gente quer defender, o movimento quer defender isso, né? E é lá na quadra da Vila Mariana, a gente começa às 8 horas da manhã até meio-dia. E para finalizar, né, a nossa semana, né, de 3 a 8, a gente tem a Ação Mulher, que é uma ação que a gente quer levar atendimento jurídico, atendimento médico, atendimento estético, entretenimento, lazer para as mulheres do bairro Paracatuzinho, que será no dia 8, no CRAS, que é o antigo Proman, de 8 horas da manhã a meio-dia. Quem quiser saber mais sobre a programação, até mesmo se inscrever para participar de algumas atividades, o que ela deve fazer? Ela pode procurar a sede, o Conselho da Mulher, pelo telefone 3671-6044, falar comigo, ou procurar o CRAS do Paracatuzinho, o CRAS do Novo Horizonte e o CRAS da Bela Vista. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Mais informações nessa sexta-feira, 7h15, no Jornal da Manhã com Franço Oliveira. Continue sintonizado com a nossa programação. Uma boa noite e até amanhã.